E a gente fala agora sobre os impactos da pandemia. Olha, uma pesquisa realizada pelo Ministério da Economia revela que os efeitos poderão ser sentidos pelos próximos 15 anos, afetando o PIB, o aprendizado, produtividade do trabalho e no aumento da desigualdade social. E para saber mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o especialista em educação, Christian Lindenberg. Christian, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Estado. Inicialmente, eu gostaria de saber do senhor como é sua avaliação sobre esse procedimento. Olá, Gilvan, boa noite, telespectadores do Jornal do Estado. De fato, Gilvan, não só esse estudo, promovido pelo Ministério da Economia, mas também pelo Banco Mundial, publicado também ontem, divulgado ontem, tem apontado para o pior cenário possível, digamos assim, para a educação brasileira. Já há um certo consenso, digamos, entre os especialistas na área da educação, que nós estejamos vivendo o pior momento da educação do nosso país. E isso, com certeza, trará impactos a curto prazo, mas principalmente a médio e longo prazo. Principalmente porque, quando se fala em educação, Gilvan, nós não estamos falando de soluções a curto prazo, nós estamos sempre projetando o futuro. Então, a criança, o adolescente que hoje está no ensino fundamental, no ensino médio, ele vai ser inserido no processo produtivo, nas relações sociais, constituir famílias, etc. e tal, quando ele chegar à sua idade de adulto. Então, nós estamos preparando as gerações hoje para o futuro. E esse futuro, que depende muito da educação, como o próprio estudo dentro do Ministério da Economia relatou, é um futuro muito incerto e muito duvidoso por conta das consequências da pandemia em nosso país. Professor, eu gostaria de perguntar ao senhor qual o impacto disso tudo que está acontecendo na educação. Por exemplo, os estudantes passaram 2020 em aulas remotas e agora novamente. Então eu pergunto, o senhor acredita em déficit de aprendizagem? Não, Gilvan, os dados existentes e disponíveis já comprovam esse déficit de aprendizagem. Esse estudo mesmo do Banco Mundial, que foi feito na América Latina e no Caribe, no qual o Brasil faz parte, já detectou o aumento, digamos, do baixo nível de aprendizagem em questões elementares por parte dos estudantes, como ler, escrever e interpretar um texto. Então, isso já tem impactos na vida presente do aluno. Então, esse impacto presente certamente trará prejuízo no futuro. Além disso, Gilvan, nós vivemos, e como você bem registrou na apresentação da matéria, uma sociedade, no caso do Brasil, uma sociedade altamente desigual. E as informações que estão sendo coletadas e que estão sendo sistematizadas têm aumentado ou têm apontado para o aumento dessa desigualdade social. Vou dar um exemplo concreto. Hoje, a gente tem praticamente um ano de pandemia no Brasil, e o ensino remoto, com todos os problemas existentes, mas tem funcionado tentando mitigar os problemas da educação, ou da falta de educação presencial nas escolas. Mas olha só, Gilvan, mesmo com um ano de pandemia, o IPEA divulgou no final do ano passado um estudo para ver a acessibilidade dos alunos no que se refere à internet e constatou que 20% dos alunos, aqui no caso de Sergipe, do ensino fundamental, onde eles moram, onde eles residem, sequer tem sinal de celular. Eu estou falando celular, Gilvan, porque é o principal meio utilizado pelos estudantes e pelas famílias, principalmente as de menor renda, renda econômica, como instrumento para ter acesso às aulas remotas. Então, você imagine, Gilvan, uma sociedade desigual que aumentou a desigualdade social no Brasil por causa do desemprego, da falta de distribuição de renda, esses 3 meses sem auxílio emergencial que está afetando muitas pessoas, como nós vimos nas matérias que antecederam essa. Então já tem esse aumento da desigualdade social e a educação, que muitos pensam que deveria diminuir essa desigualdade social, com a pandemia tem aumentado. Então, assim, nós estamos diante de uma situação muito grave, Gilvan, que tem comprometido a aprendizagem das crianças no presente, mas principalmente vai trazer impactos não só na vida delas, mas na vida da sociedade brasileira a curto, médio e longo prazo. E como disse, e como você também afirmou, esse estudo do Ministério da Economia aponta para essa perspectiva. Professor, sobre este assunto, eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor acredita que se pode evitar essa perda
da aprendizagem, porque muitos alunos, né, que estão também nessa situação, não se adaptaram ainda ao sistema online. O que é que o senhor tem a dizer sobre esse assunto? Olha, Gilvan, nós precisamos ter, claro, políticas de curto e médio prazo, né? A curto prazo não tem outra alternativa, né? A primeira, né, a não ser manter o ensino remoto, né? Enquanto não tiver a vacinação, né, para toda a população brasileira, né, priorizar os professores e os trabalhadores em educação, os estudantes, né, agora dessa nova cepa do Covid tem atingido jovens, crianças, algo que não acontecia no ano passado, né? Então, a curto prazo, né, manter o ensino remoto, né? Eu acho que precisa qualificar mais o ensino remoto, não só, né, ampliando a universalização, né, do acesso à internet e dos recursos tecnológicos como um tablet, por exemplo, né? E também qualificando os profissionais da educação, no caso específico, os professores, né? Nós fomos educados, e eu estou falando que eu sou formado em licenciatura, em filosofia, né, para ensinar de forma analógica. Nós não fomos formados para ensinar na era digital. Então, precisa os estados, as prefeituras, o governo federal, trabalhar para essa capacitação, para minimamente diminuir os impactos a curto prazo. A longo prazo, Gilvan, para finalizar, talvez haja o maior desafio da sociedade e dos governantes, que é, quando retornar às aulas presenciais, eu espero que aconteça isso o mais rápido possível, né? Não só continuar o fluxo regular da educação, mas também aferir os impactos socioemocionais na vida dos estudantes, né? Mas principalmente os impactos de aprendizagem, ou seja, fazer medição para ver o nível que esses alunos vão estar quando retornarmos às aulas presenciais, para, a partir desse diagnóstico, elaborar políticas públicas, né, de ampliação da carga horária desses alunos nas escolas, por exemplo, através do ensino integral, né, mas também de fazer uma recuperação paralela ao fluxo regular da educação, da série na qual esses estudantes estejam matriculados. Então, um desafio, né, repito, de curto prazo, minimizando os impactos com o ensino remoto, mas a médio prazo, quando retornarmos ao ensino presencial, não só mantermos o fluxo regular, mas também ter política para reparar o déficit de aprendizagem que esses alunos estão tendo, né, ao longo desses mais de 12 meses de Covid. Ok, professor. Eu falei com o professor Christian Lindeberg, especialista em educação, a quem agradecemos pela sua presença aqui no Jornal do Estado. Boa noite para o senhor, professor. Boa noite, Gilvan. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e espero que os cidadãos sergipanos, né, aumentem seu grau de consciência para que esse Covid seja retirado do nosso cotidiano. Boa noite a todos e se cuidem. Boa noite.